o ponto mais distante da foz, no rio principal, no qual eu tenho primeiro nascituro da água, o meu primeiro momento em que a água nasce e de fato começa a brotar e se escoar pela superfície terrestre. Então, se liga nesse segundo momento da aula aqui, nessa segunda parte, onde a gente vai falar das bacias hidrográficas brasileiras. Se liga, eu vou botar já uma imagem da bibliografia sobre essas bacias. Dá uma olhada aí. De fato, essas bacias, elas podem ser divididas em 8 bacias. No geral, nós temos a bacia amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco. 3 bacias principais. Com uma característica de ter mais 3 bacias principais que pertencem à bacia da Platina. Ou seja, são 3 bacias no qual seus rios principais são afluentes de um outro rio chamado de Rio da Prata, no qual nós temos a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Nós também temos cerca de outras 2 bacias secundárias, no qual é a bacia do Parnaíba, a segunda maior bacia em termos de relevância, mais importante da região nordestina. De fato, essa bacia da Parnaíba, ela não consegue carregar, suprir a demanda regional em termos de produção mesmo de água, de demanda de água. Porém, ela passa por trechos do semiárido nordestino, onde a maioria dos rios perenes, a jusante de Teresina, colaboram de fato para essa bacia, onde tenta ali produção de água nesse intuito. Nós também temos a bacia do Atlântico, onde pode se dividir em bacias do Nordeste, Oriental e Ocidental, bacia do Atlântico Leste, Sudeste e Sul. De fato, as bacias do Atlântico Nordeste, Oriental e Ocidental, forte presença de rios intermitentes. De fato, também não suprem a demanda regional, ainda sofrem com forte extração de águas subterrâneas nesse intuito. Já a bacia do Atlântico Leste, com expansão principalmente do rio Mearim, Jequitinhonha, onde de fato nós temos uma pesca predatória e além de sofrer principalmente com resíduos industriais de todo aquele polo de Camaçari na região da Bahia. Nós também temos a bacia do Atlântico Sudeste, presença do Rio Doce e também do Rio Paraíba do Sul, com fortes despejos industriais e de rejeitos de mineração, onde talvez esteja entre uma das bacias mais poluídas de todas as bacias nacionais. E a bacia do Atlântico Sul, de fato, a bacia que carrega a 4ª maior vazão em todo o território nacional, com cerca de 4.000 metros cúbicos por segundo de água. A vazão superficial, de fato, do Atlântico Sul é extremamente importante, com rios que, de fato, suprem para a demanda da produção, principalmente de arroz, quanto também de hidrovias em alguns portos, como o caso do Rio Grande. Mas a gente vai focar principalmente agora nas bacias principais brasileiras, no qual o Demétrio Manioli colocam dessas bacias principais, 3 bacias são bacias internacionais, que são a bacia amazônica, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Para ele, das 8, 3 bacias são internacionais: amazônica, Paraná e Uruguai. Mas, no geral, a característica das bacias brasileiras são bacias exorreiques, que vão para fora do continente, em foz do tipo estuário, como essa daqui, de um relevo planáltico, de grandes quedas de água, rios perenes que sempre têm água, de regime pluvial, ou seja, regime com forte presença da água da chuva de fato. Então, essa é a bacia amazônica. A maior bacia hidrográfica do mundo está presente aqui. Se a gente colocar a vazão média superficial dela durante o ano, são 200.000 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão superficial, o escoamento superficial da água dentro dessa região. De fato, a bacia
delimita 65% das áreas brasileiras, com 68% das águas do Brasil concentradas nessa bacia. Ela caracteriza por um rio principal de um relevo de planície. Porém, de fato, eu tenho a presença do Planalto das Guianas, aqui em cima, a Cordilheira dos Andes e o Planalto Central. Isso faz com que sempre venham águas de ambos os hemisférios abrangendo essa região. Então, quando a MEC desce, tu não sabe o que é MEC? Vai para a aula de climatologia que eu já falei. Quando a MEC desce nos períodos do verão, rios mais ao sul do Brasil Central, como o Rio Madeira, Tapajós e Xingu, fornecem água para o rio principal do Amazonas. Quando a MEC está aqui em cima, de fato, eu tenho a presença de águas vindo pelo rio Japurá, Negro e Trombetas. De fato, o rio principal nasce no Peru andino, justamente no córrego do Apacheta. De fato, eu tenho águas tanto ao norte quanto ao sul que formam um rio com um grande potencial hidroenergético, extremamente subaproveitado, como o caso que a tentativa de criar novas hidrelétricas, principalmente a fio d'água, se deu nas hidrelétricas de Xingu. Como também se desenvolve sobre o Rio Madeira novas hidrelétricas no mesmo intuito de Xingu, de hidrelétricas a fio d'água, de tentar aproveitar melhor esse potencial hidroenergético subaproveitado. De fato, eu tenho maior potencial hidroenergético, porém ele quase não produz, apesar também de ter a maior vazão brasileira, ser a maior bacia brasileira, no qual formou a maior ilha fluvio-marinha do mundo. É importante anotar, de fato, maior presença de uma ilha fluvio-marinha. Esse encontro do mar com a água, a chamada Ilha de Marajó, no qual a gente já conversou nas aulas de relevo justamente. Então toma uma foto aqui, da bacia amazônica, dá uma olhada aí na tela justamente dessa Ilha de Marajó aí. Volta aqui para mim, já vamos falar sobre a bacia Tocantins-Araguaia. Essa bacia que é a segunda maior bacia brasileira, cerca de 15 mil metros cúbicos de água por segundo em termos da sua vazão. 9,6 do escoamento superficial, de fato, que rola nessa região, com planícies pouco desenvolvidas de rochas pré-cambrianas, formando a maior ilha fluvial do mundo, a chamada Ilha do Bananal, passando justamente pela planície do rio Araguaia, no qual nós temos o rio principal, o rio Tocantins, onde nós temos uma hidrovia para escoamento de uma região extremamente importante. Posso jogar aqui a chamada região de Matopiba ou Mapitoba. Essa região, com a produção principalmente de grãos, aproveita dessa hidrovia para chegar até as regiões da estrada de ferro Carajás para levar até o porto de Itaqui, com uma hidrelétrica muito importante no projeto Grande Carajás. De fato, acho importante anotar, eu anoto sem problema, o projeto Grande Carajás, a hidrelétrica de Tucuruí, de fato que se desenvolve sobre essa região. E principalmente encontro com o rio Araguaia, no chamado Bico do Papagaio, ali onde há o encontro dos dois rios, indo até a região da Ilha de Marajó, tá? Ela também tem escoamento na Ilha de Marajó. Sua foz na Ilha do Marajó, presença na Amazônia Legal, no qual já sofre impactos com o desmatamento no chamado Arco da Devastação, assunto que eu falei em vegetação e vou falar mais em domínios morfoclimáticos. E é o terceiro maior potencial energético e o terceiro maior potencial instalado. Então já gravem isso. Potencial é o quanto pode gerar de energia. Potencial instalado é o quanto gera. Ele é o terceiro que mais pode gerar e é o terceiro que mais gera. Esse daqui é o maior potencial. Mais pode gerar energia, mas dentro dos aproveitamentos está entre o nono que mais gera, nono e oitavo que mais gera energia. Ou seja, pouquíssimo aproveitado. Aqui basicamente está dando a mesma ideia. Mais terceiro que mais pode gerar, terceiro que mais gera.
Bacia do Rio São Francisco. De fato, a maior bacia totalmente brasileira é o Tocantins-Araguaia. Mas o maior rio totalmente brasileiro, Rio São Francisco, Velho Chico, que se passa pelas regiões do semiárido nordestino. De fato, se estende por 2.700 quilômetros, o Rio São Francisco, com 3.900 metros cúbicos por segundo de água. Ele nasce na Serra da Canastra e ele tem a sua foz entre Sergipe e Alagoas, seguindo no sentido sul-norte da Bahia, onde eu tenho o Rio da Integração Nacional, que foi um rio extremamente importante para a entrada dos bandeirantes no território nacional. Eles marcaram essa entrada passando por diversos estados brasileiros e o Distrito Federal, Minas Gerais, o Distrito, Sergipe, Alagoas, Goiás, Bahia e Sergipe, tá? E aliás, eu botei Sergipe 2 vezes, eu sou um lerdão. Pera aí, deixa eu ver. Eu passo por Minas, Distrito Federal, Sergipe, Alagoas, Goiás, Bahia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais um. Pernambuco. Lancei aqui certinho para vocês. É muito comum o uso desse rio, a irrigação para fruticultura irrigada. Você come aquelas uvas chamadas de uvas vitórias, se dá justamente no Vale do Rio São Francisco, onde pegam parte dessa água e fazem a produção de frutas em solos pedregosos e rasos do sertão nordestino. Há um trecho extremamente navegável entre Pirapora e Juazeiro, com a presença de diversas hidrelétricas, como Três Marias, Paulo Afonso, Sobradinho, justamente gerando energia nessa bacia do Rio São Francisco. Tanta energia que ela apresenta, cuidado, 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 se liga, se liga, se liga, o segundo maior potencial instalado. Ou seja, a bacia Tocantins-Araguaia é o terceiro que mais gera. Ela é a segunda que mais gera energia. Bacia do Paraná, a terceira maior bacia em, de fato, e volume de escoamento superficial, 10.300 metros cúbicos por segundo. De fato, com a presença de uma hidrovia chamada Hidrovia de Tietê-Paraná, que percorre diversos países da América do Sul, o do chamado Cone Sul, como Paraguai, Uruguai e Argentina. A chamada Hidrovia do Mercosul passa por essa Hidrovia do Paraná, com um trecho de navegações inclusas, sua foz em estuário, onde de fato eu tenho o Rio Paraná, formado pela junção do Rio Grande e Paranaíba, seguindo pelos estados de Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul, nascente entre as serras da Mantiqueira e da Canastra. A maior capacidade instalada de energia, de fato. Então, essa é o terceiro que mais gera, segundo que mais gera, primeira que mais gera energia, apesar de ser a segunda em maior potencial. Opa. Será que eu já posso falar? Será que eu já posso anotar? Pode sim. De fato, a Bacia do Paraná, ela apresenta o segundo maior potencial. Peraí, então eu já consigo categorizar aqui o maior potencial, segundo maior potencial, terceiro maior potencial, primeiro potencial instalado, segundo potencial instalado, terceiro potencial instalado. Consegui categorizar para vocês o caso justamente da Bacia do Paraná, com a presença de hidrelétricas como Itaipu, Maribondo, Porto Primavera, deságua no estuário do Rio da Prata. Lembrando que Paraná, Paraguai e Uruguai são bacias da Platina. Boto mais uma foto para vocês verificarem essa coparticipação aí com o Rio da Prata. Volta aqui para mim, se liga aqui na Bacia do Paraguai. Bacia do Paraguai com 3.700 metros cúbicos por segundo, onde de fato eu tenho fronteira entre a Argentina, Bolívia e Paraguai. Principalmente a presença do Rio Paraguai, tá? Nascendo na chamada dos Parecis e percorrendo e drenando o chamado Pantanal Sul-Mato-Grossense, como também do noroeste do Mato Grosso. Também percorrendo a chamada Depressão do Chaco, na Bolívia e Paraguai. Aqui eu tenho um trecho navegável
navegável, principalmente uma hidrovia que ligou a Bolívia para escoamento de grãos, que auxilia esse escoamento de grãos em portos do Paranaguá, tá? Assim como também escoa diversos setores, tanto de agricultura quanto também industriais nessa hidrovia. Então, normalmente, a hidrovia do Paraguai e o Rio Paraguai, ele está atrelado com... Ih, eu botei dreno Paraguai, errado. Eu vou botar aqui, ele drena o chamado Pantanal Mato Grossense. Vou botar aqui o chamado Pantanal Mato Grossense. O Rio Uruguai, de fato, o rio que habita as regiões ao sul do país. O Rio Uruguai, que nasce na Serra Geral, ou seja, ele nasce aqui nessa região, percorre áreas de derrames basálticos de solo terra roxa, mas ele não forma planícies aluviais. Então ele não deposita com facilidade no Rio Grande do Sul todo esse solo de terra roxa. E isso faz com que eu não tenha uma planície com muita presença, de fato, de solos mais férteis. Mas logo a seu rio, logo no seu percurso, forma-se uma vegetação mais densa e eles utilizam parte dessa água para também plantação de rizicultura no sul do país. Então, altamente atrelado, eu falei tanto das bacias principais quanto das bacias secundárias e agora nós terminamos a nossa aula. Não, claro que não. Aliás, vamos fazer os exercícios, mas não se esqueça que também nós temos você tem que dar aquele like no vídeo. Se aproveita, curtiu, gostou? A aula foi top, foi maneiro, tal. Se tiver alguma dúvida, volta. Se tiver a dúvida persistir, escreve nos comentários. Já dá o like no vídeo, compartilha tudo certinho e agora nós vamos para os exercícios. Tranquilo? De boa? Toca aí o primeiro exercício e vamos que vamos. Em um país com 12 regiões hidrográficas, tão difícil quanto gerenciar a escassez é gerenciar a abundância. Diz Jefferson Nascimento de Oliveira, professor da área de recursos hídricos da Universidade Estadual Paulista, Unesp. A sensação de abundância de recursos hídricos é reforçada pela presença em território brasileiro de 3 das principais bacias hidrográficas que contêm o maior volume de água doce do mundo. De acordo e a partir da análise da figura, as 3 bacias mencionadas estão apresentadas pelo número. Dá uma olhada e vem aqui. As 3 maiores bacias, basicamente bacia amazônica, bacia Tocantins-Araguaia e a bacia Paraná. Só você vê pelos volumes de vazão, tranquilo? As 3 maiores bacias. Então volta para a imagem, nós temos basicamente a bacia 9, a bacia 3 e a bacia 8. Nós temos as principais bacias. Principais 9, 8 e 3. A alternativa correta, a alternativa C de casa. Tranquilo? De boa? Então vem comigo, vamos para a próxima questão. Analise as afirmações a seguir. Por suas condições físicas, o Brasil possui inúmeras bacias hidrográficas, muitas das quais aproveitadas como fonte de produção energética, fator imprescindível ao incremento socioeconômico nacional. Sobre as bacias hidrográficas brasileiras são feitas as afirmativas a seguir. Localizada integralmente no território nacional, a bacia amazônica, cujo potencial hidrelétrico é pouco explorado. Vamos lá, bacia amazônica não está totalmente no território nacional, então nem vou ler o resto, já está errado. 2. A bacia Tocantins-Araguaia é considerada a maior bacia genuinamente brasileira, ocupando quase 9% das terras do país, possui grande importância na geração de energia hidrelétrica, considerando o Tucuruí. Correto. Inserida totalmente no território nacional, a bacia do Rio São Francisco, tipicamente planáltica, contribui para a produção de energia elétrica regional, uma vez que atravessa o semiárido, sendo as suas águas destinadas à irrigação das lavouras de subsistência. Pouco contribui não, nós estamos falando do segundo maior potencial. Tá errada 3. Vamos lá, vamos para a próxima. Com grande participação junto à produção hidroenergética nacional, a bacia do Paraná também se destaca por possuir uma importante hidrovia, Tietê-Paraná, que é importante para a via de escoamento de uma das regiões mais produtivas agrícolas do país.
De fato, sim, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, que tem esse intuito. Então, a alternativa correta, tanto a 2 quanto a 4, alternativa D de dado. Vamos lá, vamos para a próxima questão, sem mimimi, vamos para a última questão aí. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e às suas condições climáticas, possui diversos tipos de bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que a bacia do Rio Amazonas apresenta o regime nível e pluvial em toda a sua extensão. Não, galera, a bacia do Rio Amazonas só tem de fato regime pluvial em trechos do Brasil. No trecho andino é pluvial nival, em alguns trechos é apenas nival. Então não é em todo o seu percurso que ela sofre com neve e chuva, é apenas no relevo andino. Ela é uma bacia mista de fato, então não é A. A bacia do Paraná é a bacia com maior potencial hidrelétrico disponível do país. Não, ela é a maior bacia em potencial instalado. Faço questão de colocar aqui, ó, potencial instalado, tá? Muito cuidado, cuidado, cuidado. Ah, na verdade eu já coloquei. Ai, meu Deus. Ela era o segundo maior potencial, tá? Aqui embaixo. Aqui, ó, maior capacidade instalada. Quem apresenta o maior potencial é a bacia amazônica, tranquilo? Não é B. Na bacia Tocantins-Araguaia apresentam-se hidrelétricas como Belo Monte e também a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal. Não, galera, Belo Monte, que está no rio Xingu, nós também temos hidrelétricas, como do caso do Rio Madeira, mas nós temos principalmente a de Belo Monte na bacia amazônica, tá? Bacia amazônica, de fato, nós temos a hidrelétrica de Belo Monte. Vamos lá, próxima alternativa. A bacia do Parnaíba é a mais importante da região norte, e apresenta seus afluentes perenes em toda a sua drenagem. Galera, bacia do Parnaíba, ela é a segunda mais importante da região nordeste e não apresenta todos os afluentes perenes, não. Muita presença de rios temporários nessa região, rios intermitentes. Vamos para a última. A bacia do São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, atravessa o sertão semiárido. É navegável entre Pirapora e Juazeiro, Bahia. Aê, de fato, a alternativa nasce na Serra da Canastra, com o ponto de navegação entre Pirapora e Juazeiro, tranquilinho. Galera, curtiram a aula de hoje? De boa? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar o like no vídeo, dar aquela compartilhada e se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu, galera! Beijos e abraços e até mais.